me ajeitar aqui. Enquanto eu me ajeito, peço a vocês que abram suas Bíblias no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Quer pegar? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Muito bem, a nossa meditação de hoje vai ser do verso 9 até o verso de número 21. Romanos, capítulo 12, verso 9 a 21. Meus queridos, eu peço a vocês que acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tantas informações, né? Uma riqueza a ser explorada. Vamos orar? Amado Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a mensagem de hoje ela é fácil de entender, vocês verão. Mas ela é difícil de aplicar, porque nós já nos acostumamos a ficar incrédulos sobre o assunto que irei abordar essa noite com vocês. Fala de um amor profundo, tão profundo que por vezes parece irreal. Não mais que uma utopia. Você sabe o que é uma utopia? Uma utopia é como um sonho em que você se vê voando, mas quando acorda, volta à realidade que aquilo é impossível. Mas você acorda e dá aquele suspiro, né? E diz, seria tão bom se fosse verdade. Parece real. Você se vê, se imagina voando, mas ao acordar, aquilo está distante do mundo da realidade. Uma vez um pastor estava pregando em sua igreja sobre esse amor profundo, irmãos. Ele deu o melhor de si para que todos pudessem compreender que maravilhoso amor é esse que Deus concedeu à sua igreja. Ao final do culto, ele foi cumprimentar os irmãos à porta, e chegou um senhor próximo a ele, o cumprimentou e disse: que belo sermão, pastor! Mas antes que o pastor pudesse se sentir assim, alegre por aquela alma ter sido despertada para esse amor, o homem emendou:
Mas voltemos à vida real, pastor. E tocou no ombro do pastor e foi embora. Acabou a noite do pastor, né? Não dormiu, coitado. Irmãos, tudo que parece utopia cativa mais crianças do que os adultos, não é verdade? É por isso que as crianças gostam tanto do mundo da fantasia, do imaginário, de viver num mundo onde as crianças podem voar. Para as crianças, se você falar para ela que ela pode voar, ela vai acreditar nisso. Vai chegar uma época, na idade dela, que ela vai perceber que isso é impossível. Porém, se você ensiná-la, até que ela descubra o contrário, ela acreditará nisso. Criança gosta dessas utopias. Criança gosta de imaginar que ela pode voar, nadar num rio de chocolate, e ir em um submarino até o centro da Terra. Talvez seja por isso que Jesus disse que para entrarmos em seu reino precisamos ser exatamente como uma criança. Precisamos crer nessas coisas que parecem impossíveis, mas veremos que não é impossível. Tá? No fundo, irmãos, mesmo um adulto, ele carrega em seu ser esse suspiro por uma boa utopia que fosse real, pois não são os próprios adultos que escrevem histórias de fantasia para as crianças? Não saem das suas cabeças? Até as músicas deixam revelar seus segredos da alma. Eu lembro de uma, do Renato Russo, no qual ele revela isso ao dizer: que me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe. Acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Como disse C.S. Lewis, se nosso coração anseia tanto por um mundo assim, é porque deve mesmo existir esse mundo. E se esse é um sentimento praticamente universal, parece mesmo que fomos criados, irmãos, para esse tal mundo perfeito. Você acredita? Você acredita nesse mundo perfeito? Ou você acha que isso é uma utopia? E aí que a história fica boa. Pois a Bíblia nos conta que esse mundo novo e perfeito começou a ser construído quando Deus, por causa do seu amor profundo, enviou Jesus para nos salvar do mundo mau. Para um mundo no qual esse amor profundo é a base de tudo, como podemos ler lá em João 3,16. Eu quero te fazer um convite. Eu te convido a entrar, portanto, comigo nesse mundo novo que fala sobre esse amor profundo. Mas para isso, tem um detalhe. Você e eu precisamos entrar com os olhos de uma criança. Talvez para alguns aqui isso não será tão difícil, porque ainda são crianças. Então eu peço a vocês, e talvez para os mais velhos, talvez isso não seja também tão difícil, porque é curioso, né? Os mais velhos também começam a ver a vida mais com olhos de criança. Então eu convido você a esse desafio, a entrar com os olhos de criança nessa história. Será que você consegue? Será que você consegue? Vamos tentar? Vamos tentar? Sim? Muito bem. Há algum tempo atrás, um reino de paz e justiça começou a ser construído e o grande rei começou a chamar as pessoas para fazer parte desse mundo novo. Atraídos pela força do amor profundo do rei, muitos se uniram ao rei que os recebeu como filhos, os adotando em sua família. Aquele amor profundo agora habitava também em seus corações. Em Romanos 12, de 9 a 6, que nós lemos, ficamos sabendo que se tratava de um amor sincero, verdadeiro, sem as máscaras do passado, como diz o verso 9. O ódio que no passado sentiam por pessoas se converteu em ódio pelo mal, especialmente o mal que ainda habitava neles. Venciam esse mal praticando o bem, comprometidos também com o discipulado do rei, que consistia, como vemos em Romanos 12, 12, em compor canções sobre a esperança de um mundo perfeito que o rei prometeu. Serem pacientes com os problemas que surgissem. Por quê? Porque ainda mantinham contato com esse mundo mau. E conversar de tudo, sobre todos os assuntos, com o rei, todos os dias, e sem precisar marcar a hora. Depois você lê o verso 12, você vê, está lá. Além desses exercícios espirituais, haviam outras práticas que os amadureciam nesse profundo amor,
os pais ensinavam os filhos a amarem essa família do rei, cada um sem distinção. Isso era empolgante, porque fazia com que eles tivessem sempre algo a fazer. Não deixar ninguém passar fome, não deixar ninguém sozinho. Uma vez por semana, cada um enviava cartões de elogio para os outros membros da comunidade. Eles chamavam essa prática de o Dia da Honra, como está aí no verso 10. Diziam que servia como uma vacina contra o orgulho. Depois de lerem os cartões, cada um fazia uma pequena fogueira e os queimava, em homenagem ao grande rei, que repartiu todos aqueles dons sobre a sua amada família. Romanos 12:6 fala da multiplicidade dos dons, já foi pregado aqui. Por isso, ninguém procurava se destacar mais do que os outros, ou se sentir superior em opinião ou coisas que possuía. Os avós ensinavam para os netos um ditado muito conhecido por todos, que era: o dono da razão é só o autor da criação. O dono da razão é só o autor da criação. Todos sabiam desse ditado. Com isso, valorizavam ouvir conselhos dos mais velhos e se preocupavam em gastar tempo com as pessoas mais simples da comunidade, como está aí no verso 16. Uma das irmãs, chamada Dona Graça, usava o seu carro para levar a Dona Virtude, uma senhora pobre que morava sozinha, à festa de domingo oferecida ao rei. E um desses domingos, em um desses dias, o que ela fez? Ela convidou a Dona Virtude para almoçar em sua casa, onde comeram uma deliciosa uma galinha caipira com angu, preparada pelas mãos habilidosas de Dona Graça, uma excepcional cozinheira. Quem gosta aí de galinha caipira com quiabo e angu, né, ficou lambendo os lábios, né? Coisas assim, irmãos, os faziam se sentirem como se estivessem todos dentro de uma mesma e grande camisa, bem grandona, tão próximos uns dos outros, que a alegria de um contagiava a todos. Mas quando qualquer um deles sofria, todos choravam juntos também, como está no verso 15. Às vezes, e acontecia, um começava a se esfriar no discipulado e pegar no pé do outro. Então, o que estava sendo maltratado continuava lhe enviando os cartões de elogio e orando por ele, pois aprendeu com um dos filhos do rei mais velho, mais experiente, que aquilo se chamava abençoar, e era bom, como está no verso 14. É daí, irmãos, que vem o costume de chamar de abençoado aquele irmão que pega no nosso pé, ou abençoado. Já fiz isso alguma vez? Aquele irmão te pega no teu pé, e você fala: ô abençoado, Deus te abençoe. Logo, é daí que vem esse costume. Logo, as coisas iam se acertando. O que perseguia não podia contra aquele amor, e arrependido, ia visitar o irmão, levando um bolão de cenoura com cobertura de chocolate, que ele sabia que o irmão gostava. Enquanto comiam um bolo, o perdão era concedido, e eles até choravam, mas agora de alegria. Irmãos, era bonito de se ver o amor que tinham para com os de dentro da família do rei. Era muito bonito de se ver. Eu costumo frisar continuamente lá em casa aos meus filhos que o primeiro lugar onde nós devemos mostrar esse amor profundo é pelos de casa, pelos da família, pelos irmãos, pelos pais, pelos filhos, porque só assim nós aprenderemos a amar de forma profunda, a partir da nossa família, que é uma extensão da família da fé, os de fora. Mas calma aí, essa é a primeira parte, o amor pelos de dentro. Mas tem mais. A segunda parte dessa história fala agora de um amor para com os de fora. A partir do verso 17 até o verso de número 21 de Romanos 12, algo muito interessante que vemos nesse reino é que o rei não escolheu uma terra distante e inabitada para lá colocar a sua família. As pessoas do seu reino continuaram a viver nas mesmas casas, com os mesmos vizinhos. A maioria não precisou deixar o emprego e as crianças frequentavam as mesmas escolas das crianças que não faziam parte da família do rei.
Ou seja, estava todo mundo junto e misturado. Até as roupas, irmãos, eram iguais. Ficaria difícil de saber quem era da família do rei e quem não era, se não fosse por um detalhe. Que detalhe é esse? O amor profundo. Aquele mesmo amor que os irmãos da família do rei praticavam entre si, era também compartilhado para com os de fora. Eram boa gente para com todos, não apenas sendo justos, mas muitas vezes generosos. Até os cartões de elogio, eles costumavam enviar para todos, pois mesmo não fazendo parte da família do rei ainda, aquelas pessoas mantinham traços da imagem do rei nelas, pois foram criadas por ele de um modo único e especial. Por isso deveriam ser tratadas pelos da família do rei com toda dignidade e amor. Porém, muitas vezes os da família do rei eram maltratados pelos de fora. Houve uma ocasião, presta atenção nisso aqui, o que aconteceu? Houve uma ocasião em que um garoto da família do rei chamado Davi chegou com o olho roxo em casa, depois de ter sido agredido injustamente por outro menino, um pouco mais velho, que era fora da família do rei, que não gostou do drible que o Davi deu nele no futebol da quadra. Embora muitos irmãos da família do rei praticassem artes marciais e fossem excelentes lutadores, eles aprenderam com o rei que não se deveriam vingar, pois o próprio rei tinha o poder e a autoridade para punir aquele que ele quisesse. Havia até um antigo ensino sobre isso, registrado num livro chamado Deuteronômio. Os filhos do rei sabiam que um dia todas as pessoas prestariam contas com o rei, e isso para eles era suficiente. Isso para eles bastava. Então, os pais de Davi o abraçaram, cuidaram do seu olho roxo com um pouco de gelo, lhe serviram uma taça enorme de sorvete de manga, ou sorvete de? Mateus, sorvete de? De quê? Chocolate? Pistache? Vocês não gostam de sorvete, não? A sobremesa mais gostosa do mundo. Serviu esse sorvetão para ele, abraçou o filho e oraram juntos pela vida do garoto que o machucou. Despreocupados, portanto, de qualquer vingança, os membros da família do rei não limitaram seu amor. Um dos irmãos, chamado Vitório, criador de gado, separava parte da produção para ser doada às famílias carentes da região, mesmo algumas delas não fazendo parte da família do rei, como diz aí o verso 17. Acontece que um dia o dono da fazenda vizinha, que não era da família do rei, foi reclamar que o gado do irmão estava entrando no seu pasto. Obediente ao que ele aprendeu em Romanos 12, 18, Vitório pediu desculpas. Retirou o gado, reforçou a cerca. Não satisfeito, o vizinho exigiu que ele pagasse pelo pasto que o seu gado comeu. Desaforado, né, esse vizinho? Mas o que o Vitório fez? Fez exatamente o que ele falou. Sem demora, o irmão pagou o valor estipulado pelo vizinho e ainda acrescentou um pouco mais. Vitório fez todo o esforço para manter a paz com aquele homem. Mesmo assim, o vizinho saiu resmungando, dizendo que na próxima vez que isso acontecer, ele iria atirar no gado que não era dele. Mas um dia inesperado, o que aconteceu? A casa do vizinho foi tomada de um terrível incêndio, deixando tudo em cinzas. Ficaram só com a roupa do corpo, o vizinho, a sua mulher e filhos, chorosos, cabisbaixos, desiludidos. Compadecido com a situação daquele homem, Vitório então ofereceu a sua própria casa para abrigar aquela família. Deu a eles o que comer, deu a eles o que beber, deu a eles roupas para se vestirem e quartos para dormirem. Depois foi compartilhar com a família do rei o que havia acontecido e montaram uma força-tarefa para reconstruírem com os próprios recursos a casa do vizinho. Sabe o que aconteceu? O rei ficou tão feliz, tão satisfeito com a atitude dos seus filhos, que derramou sobre eles uma grande alegria.
E a partir disso, novas canções foram compostas em homenagem ao rei, em moda de viola. E tocaram essas canções em volta da fogueira, acesa para celebrar agora a comunhão entre eles. O amor profundo se tornou tão pesado como brasas vivas, como diz aí no verso 20, sobre a vida daquele vizinho, que o seu coração se rendeu ao rei, e de perseguidor do outro, se tornou seu irmão. O Evangelho, ele é maravilhoso, não é? De perseguidor, agora ele se tornou irmão. Agora o passatempo predileto dos dois é se encontrarem no final da tarde em cima do morro onde as fazendas se encontram, ali onde antes originou-se o conflito. De onde pode avistar o que eles consideram o pôr do sol mais bonito de todos, depois do pôr do sol lá de casa. Evidente, né? Eles não conhecem o pôr do sol lá de casa, mas, enfim, para eles esse aqui é o pôr do sol mais bonito. Cada um tem o seu pôr do sol mais bonito. Sentados em uma pedra, eles ficam a conversar sobre as coisas dessa vida e do porvir, sobre como será quando tudo chegar à perfeição, com a família do rei completa, um mundo sem dor, um mundo sem tristeza, sem desigualdade, sem sofrimento, um mundo no qual as pessoas são verdadeiramente felizes. O Renato Russo não estava errado, ele só não acreditava naquilo, né? Da profundeza dessas reflexões, se aventuraram agora em seu espírito de criança a se perguntarem como será na nova criação. Um diz: será que existirá café? Bem que poderia existir, café é tão bom. E leite, para pôr no café, não pode faltar, o outro completa. Será que vai ter sorvete? Eu perguntaria isso, né? Não está aqui não, mas eu perguntaria. Será que vai ter sorvete? Sorvete é tão bom, né? Sorvete de manga, sorvete de chocolate. Será que tomaremos banho de cachoeira? Ambos concordam que sim. Talvez até em cachoeiras mais e mais bonitas, né? Será que quem ficou careca voltará a ter cabelo? Um deles não acharia nada mal. Será que poderemos pedir ao rei fazer uma fornada do velho maná para provarmos o sabor? Ou provarmos o sabor do bom vinho que o rei fez por meio de um milagre naquele casamento? E como quem sonha, um brinca dizendo: será possível voar na nova terra? Para que o outro vira para ele e responde: ué, se até besouro voa, então é possível. E riem juntos com o coração em festa. E sem se darem conta, o rei do seu trono ri também. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Meus amados, algum dia você imaginou que aquele vizinho chato viria a se tornar o seu irmão na fé e grande amigo? O Evangelho tem dessas boas surpresas. Isso não é uma utopia. Isso é real. Isso acontece todos os dias. Talvez você diga, como o cara do final do culto, que disse para o pastor: voltemos à vida real, pastor. Você tem o direito de pensar assim, se quiser. Mas de uma coisa você não pode negar. Essa história é muito legal, não é? É uma boa história, não é? Mas não é só isso. Não se trata de uma boa história apenas. Isso não é uma lenda, ou uma fábula infantil, ou uma utopia. Ela é real e está registrada no livro mais teológico e doutrinário do Novo Testamento, que é o livro de Romanos. Para você que é um crente, acho que isso tem grande relevância, se considera, portanto, a inerrância e a autoridade das Escrituras. Se considerarmos esse amor profundo na vida da igreja como uma utopia, teremos que considerar tudo o que o apóstolo Paulo disse até o capítulo 11 como uma utopia também. Parou para pensar nisso? E se assim o fizermos, todo o livro não passará de uma doce utopia e não teremos qualquer fé no Evangelho da graça. Repito, você já parou para pensar nisso? O desafio de Paulo para aquela igreja é que se apropriassem dessa verdade, encarnassem essa verdade
como muitos crentes já estavam fazendo, ao cuidarem uns dos outros, até mesmo dando abrigo quando um perdia o seu lar por causa da perseguição aos cristãos, ou em apoio aos missionários que viajavam e não tinham onde ficar, senão na casa dos irmãos. Eles só podiam contar uns com os outros, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo, para eles, era um grande exemplo de amor aos inimigos, sofrendo injúrias e violência por parte dos judeus que o perseguiam. Porém, nenhuma pedra que lhe atiraram foi capaz de tirar a sua liberdade para amá-los. Já lemos aqui no livro de Romanos que o apóstolo Paulo, ele diz do grande desejo e anseio dele, de que os judeus, que a sua nação pudesse se abrir e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e que ele estava disposto até mesmo a perder a salvação para que o nível de amor por essas pessoas que o perseguiam, para que eles pudessem obter a salvação. Ele diz, ele preferia ser considerado anátema, para que aquele judeu pudesse encontrar Cristo e se tornar, portanto, um filho do rei. Isso é real, isso não é uma utopia. Muitos outros na igreja fizeram o mesmo, chegando a pagar com a própria vida aquele amor não correspondido pelos de fora. Excluindo, irmãos, os falsos comentários conspiratórios por parte dos judeus e das autoridades romanas contra os cristãos, que diziam que os cristãos eram perturbadores da ordem, fanáticos e até canibais. A grande verdade é que a maioria do povo comum considerava os cristãos como uma comunidade de gente boa, de gente não violenta, bons para com todos, simpáticos e amorosos, ao ponto de essa ser uma virtude tão impactante na conversão de milhares de pessoas, como é registrado lá em Atos 2:47. A questão era que aqueles irmãos precisavam se amar de um modo radical e profundo, do contrário, a igreja não teria a relevância que teve naquele período. E como teve? Eu escrevi uma pastoral para o boletim do domingo passado, chamada Geração Desumana. E lá eu menciono algo que me chamou muito a atenção, semanas passadas, sobre a morte do Charles Kirk. E alguém, um norte-americano, né, Charles Kirk, um cristão, que saía pelas universidades, debatendo sobre a fé, em relação a todas as ideias contrárias aos valores do Evangelho, e chamado de radical, chamado de extremista, e de tantas outras coisas. Contudo, aquelas pessoas simpáticas às suas ideias, simpáticas àquilo que ele defendia como valores cristãos, após a sua morte, seu assassinato, seu brutal assassinato, cruel assassinato, não se viu essas pessoas criando uma desordem urbana, tacando fogo em ônibus, depredando prédios públicos. Não viram essas pessoas, esses jovens, e eram jovens, não viram esses jovens indo à casa do autor, depois que se descobriu quem era o autor, e tacando fogo na casa do autor. Não pegaram em armas e saíram atirando em quem não cria nas verdades radicais e extremistas do cristianismo. Na verdade, o que eles fizeram? Oraram. Fala de reuniões, de vigílias de oração. Jovens se uniram para orar, se uniram para se solidarizar em torno de um momento doloroso, mas responder com graça e amor, inclusive orando por aquele autor do assassinato. Irmãos, coisas assim, sem entrar aqui em detalhes, se eu concordo com tudo que o Charles Kirk pensa, enfim, mas atitudes assim me enchem de esperança a respeito do que é o Evangelho, do amor ao inimigo, dessa postura de que tudo que se esperaria era vingança, tudo que se esperaria era extravasação do ódio, mas o que se demonstra, do que se vê, é o amor e a busca em manter a paz. Mas eu reconheço, não é fácil amar assim. Não é fácil amar de um modo que procuremos honrar os outros ao invés de nós sermos o centro. Não é fácil ver as outras pessoas, né, sendo aplaudidas enquanto nós estamos ali de escanteio, achando que nós trabalhamos mais. Não é fácil abandonar a vingança ou tratar bem a quem nos faz mal. Talvez alguns poucos aqui entre nós tenham chegado a essa profundidade do amor pelo próximo, tanto pelos de dentro, quanto pelos de fora. Eu admito que, infelizmente, eu não sou uma dessas pessoas, ao menos não como eu gostaria de ser. Mas a boa notícia
é que esse amor não é algo natural, onde uns nascem com ele e outros não nascem. É um amor exercido na dependência de Deus, fruto dessa comunhão com Ele, e, portanto, uma promessa para todos os da família do Rei. Um processo que vamos amadurecendo à medida que nosso foco seja mais servir ao Senhor do que servir a nós mesmos. E uma vez que começamos a amar dessa forma, esse amor profundo se torna mais profundo ainda. E talvez, preste atenção nisso, talvez nós não precisemos de tantos programas ou atividades para nos sentirmos mais envolvidos com Deus e a sua igreja. Nos satisfaremos com o simples, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, vendo o amor profundo fazendo o seu trabalho em nós. Veja você, e eu faço esse convite agora, veja você, onde tem mais dificuldade de exercer esse amor, pelos de dentro ou pelos de fora. Para alguns, os inimigos estão dentro da igreja mesmo. Para outros, estão fora dela. Você sabe em que pé está a pedra no seu sapato. Você sabe, não sabe? Eu sei onde está no meu. Você sabe onde está no seu. É uma questão de família, problema no trabalho, é problema com irmãos na igreja ou a liderança, envolve dinheiro, traição, deslealdade, divergências políticas ou teológicas. É marcado por agressões, falsidade, cor da pele, sexo, convicções religiosas, reputação, injustiça. É marcado por ingratidão, abuso, é marcado por decepções, por rejeição, por perseguições. Seja o que for, meus irmãos, peça ajuda ao Senhor para fazer uma mudança real em seu coração, porque esse amor profundo, ele não é uma utopia. Esse amor profundo, ele não é uma utopia. Como diz o apóstolo João, em 1 João 3,18, se lance sem medo, agarrado a esse amor incondicional. A Bíblia está nos garantindo que não iremos nos arrepender, não vamos dar de cara no chão. Ao contrário, se eu e você nos lançarmos nesse amor profundo, nós vamos conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E por último, meus irmãos, enxerga o Evangelho como uma criança. Enxerga o Evangelho como uma criança. Isso não tem nada a ver com se alienar do que está acontecendo à sua volta, ser uma pessoa completamente infantilizada, ignorante ao que está acontecendo à sua volta. Não. Mas passe a ver o Evangelho com os olhos de uma criança, porque isso é um antídoto contra a desesperança. Jesus já disse que nós temos que ser como crianças para entrar no seu reino, então não brinque com isso. Normalmente, a criança consegue ver na vida ordinária mais beleza do que os adultos. Não é verdade? Eu vejo isso muito quando eu saio com a Elisa para fazer umas caminhadas nas trilhas lá perto de casa. Tem umas trilhas nos fundos lá do nosso condomínio e eu e a Elisa de vez em quando, Mateus também vai junto, de vez em quando João vai também. Mas eu acho interessante o olhar da Elisa. Ela agora é uma colecionadora de pedras e flores. E às vezes ela arruma umas pedras lá que eu não consigo, não tenho um bolso para guardar tanta pedra. E olha uma de um jeito, olha uma de outro, de um tom de uma coisa, de um tom de outro. Pai, essa. Inclusive ela montou até uma empresa agora, né, de tinta a partir dessas pedras. Tem um pastor aqui que está devendo um dinheiro para ela, viu? Eu não vou apontar quem é, cadê? Eu não vou apontá-lo para ele não ficar constrangido, mas ele pegou uma encomenda de tintas a partir do pó de pedra que a minha filha fez e ele não acertou com ela. Ela me perguntou outro dia, pai, pastor lá te deu o dinheiro? Não, filha, não estou sabendo, resolve com ele. Mas ela está nessa essa vibe aí, de fazer tinta de pedra. Só que o assunto que eu quero falar não é das pedras, eu quero falar das flores, porque é uma coisa que ela tem muita curiosidade também. Então ela sai pegando tudo que é flor. Aí esses dias mesmo ela foi, pegou uma flor, virou para mim e falou assim, pai, isso aqui não é um mato? Que eu falo para ela, né, o que é mato, o que não é mato, o que é flor do cerrado. Aí ela fala assim, aí eu falei, sim, filha, isso é um mato. Nossa, pai, mas essa flor é tão linda, por que vocês falam que isso é um mato? Interessante, né? Às vezes a criança vê mais beleza e vê beleza em algo que para nós é um simples e um insignificante mato.
Porque criança tem disso. Veja, portanto, o Evangelho com esses olhos de acreditar nisso que parece que é impossível. Porém, irmãos, isso não está também tão distante da nossa realidade. Veja que o próprio Deus já iniciou esse processo de nos tornar como criança. Veja bem, qualquer pessoa que entrar aqui na igreja, que não seja um cristão, que não seja uma pessoa crente, que não seja uma pessoa convertida, ela entrar aqui nessa igreja, nesta nossa igreja, ela verá essa cruz ao fundo, tá certo? E logo ela fará uma associação pelo conhecimento geral que ela tem a respeito da religião cristã, que aquilo ali está representando o quê? Ela vai fazer uma associação imediata de que aquilo ali está associado ao sofrimento e à morte de Cristo. Ou seja, um fato lógico, racional, historicamente comprovado. Não é verdade? Mas para aqueles que já tiveram os seus olhos abertos para ver como uma criança o Evangelho, aquela cruz vazia fala de quê? Fala da vitória sobre a morte, fala da vitória sobre o mal. Crianças amam histórias assim. Não conte uma história para o seu filho que no final fala que terminou em morte. Conte uma história para o seu filho para ele dormir bem, que no final o bem vence e a vida reina. Criança ama história que fala do triunfo sobre a morte, do triunfo sobre o mal. A ressurreição mesmo é um milagre que se vê com os olhos da fé. Para nós, filhinhos do Senhor, basta a palavra do anjo que disse que Jesus ressuscitou. Não precisamos de nenhuma prova. O anjo disse, igual criança, né? O anjo disse que Jesus ressuscitou. Está escrito lá. Eu acredito. Não preciso. Parece utopia, não parece? Mas é pura realidade, irmãos. Ao participarmos da ceia, o mesmo acontece, confiamos que Jesus está ali junto conosco à mesa. Ao comer o pão e beber o cálice da nova aliança, se feito de modo apropriado, aquilo tem o poder de renovar esse amor profundo uns pelos outros, para vivermos como um só corpo, de modo que os de fora venham amar o nosso Rei por causa do nosso testemunho entre eles. E assim vamos vivendo até que o Rei retorne em esplendor e glória. Parece utopia, mas não é utopia. O Guilherme Kerr, de todas as canções cristãs que ele já compôs, ele diz que a que ele mais gosta é de uma chamada Unidade e Diversidade. E ele explica por quê. Ele diz que, quando ele compôs essa canção, ele estava estudando o livro de Atos. E foi, de imediato, a associação daquilo que ele estava lendo a respeito de como a igreja vivia no Novo Testamento e como a igreja que ele pertencia estava vivendo. E era muito parecido, ele via aqueles princípios lá do primeiro século, vivos, reais, não utópicos, mas reais, acontecendo na igreja que ele próprio participava. E aquilo encheu o coração dele de tanta alegria que ele compôs essa música. Essa música já foi mencionada, já foi cantada aqui na igreja outras vezes, mas não custa nada lembrar a sua belíssima letra. Da multidão dos que creram era só um coração, e a alma, somente uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram era só um coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Oremos, irmãos. Santo Deus, louvado seja o Senhor, porque nos deu esse amor profundo, demonstrado através de Jesus Cristo. Seu Filho que foi doado, entregue para morrer em nosso lugar, mas ressuscitou e nos deu a vitória, porque é disso que o nosso coração almeja, vitória, vida perfeita, vida eterna, comunhão verdadeira e amor pelos de fora. Oh, Pai, não deixe a gente se contentar com tão pouco, nos ensine a mergulhar nesse profundo amor verdadeiro,
real para aqueles que te amam. Em nome de Cristo Jesus. Amém.